Oi, gente. Olá, Oi, Lu. oi, ô, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Feliz ano novo. É que aí eu Feliz ano já novo. encontrei, né, gente? Já encontrei. Feliz ano para o pessoal que tá aqui, né? O primeiro, é isso. Que a gente já se viu, né, eu? Sim, isso aí. Feliz ano novo para todo mundo, né, gente? Tá nos ouvindo, nos assistindo. A gente já faz tempo. Ah, não, até para começar, né? Estamos voltando um pequeno período de férias aqui para ajeitar as coisas, uma certa diplomacia, até com os botão aqui, né, do Zoom. Bem isso mesmo. Ai, Ai, Deus. É isso. E, gente, começando esse ano novo. Que ano, né? Que ano. Só notícia, assim, bombástica. Vamos até pegar um cafezinho aqui, que é para centrar o espírito. começou começando, né? Começou Não, começando, bem isso. essas guerras. Até quando aconteceu o negócio da Venezuela, a gente estava conversando. Eu pensei que era fake news. A primeira eu falei, não. Ah, tá bem. Então, aquela coisa de você olhar, você olha a mensagem, você olha duas vezes a notícia, aí você vai no Google para ver se é isso mesmo, que não parece aqueles cenários meio de filme, né, gente? Ah, nossa, Estados Unidos invadiu, Rússia invadiu. É uma coisa meio apocalíptica, assim. E não, olha só, 2026, né? Chegando. Uhul! A gente estava aqui, né, fazendo a diplomacia, não só dos botões. Aliás, eu tô te olhando agora aqui. Ficou muito bom um brinco novo. É brinco novo dela, gente. Se você está vendo no YouTube, sei lá se é novo, Obrigada, mas obrigada. ficou muito bom, viu? Só para a gente tá ajeitando, assim, até, né, o visu, enfim. Mas é isso. Mas realmente, né, começou o ano começando, né? E sei lá, né? Por isso que até a gente escolheu esse tema, né, Ion? Diplomacia. Sim. O... Ah, é engraçado. Eu tô com uma ideia na cabeça, Lu. Já vou começar com ela, porque é uma coisa que estava me vindo já. O Hum. quanto que essas guerras fora, é, essas guerras, invasão, essa bagunça toda, né? O quanto isso faz a gente olhar pra gente mesmo. Quantas batalhas internas que a gente não começa também quando começa o ano, né? Ah, não, esse ano eu vou. Quer ver uma batalha que acho que todo mundo. Não, todo mundo não. Tem gente mais evoluída que já conseguiu passar por essa fase. Eu não sou essa pessoa. Esse ano eu vou pra academia todo dia. Não, mas esse ano eu vou, que eu vou conseguir, que vai dar certo. É uma luta interna, né? Uma coisa. Ai, o quanto que a gente fica se cobrando mesmo, né? Pra, nossa, ano novo, vida nova, vamos começar tudo de forma diferente. E aí vai passando, aí vai ver deixando, deixa pra depois do carnaval. E a gente percebe que não existe muito isso, né? De vida nova. É a mesma vida. Vão só continuar, né, gente? Não tem como, da hora pra outra, saltar assim, pular, acabou. Não, não tem jeito. Não, A gente reset, tem que ter uma assim, diplomacia. né? Um reset. O reset, não tem esse botãozinho. Queria, mas não existe. Não, pois é, né? Você falou, acho que a maioria das pessoas está nessa vibe, né, de ano novo, vida nova. Aí acontece um monte de coisa. E aí eu tava vendo na internet, né, até apareceu no Google Trends, né, que a gente também pesquisa, a gente pesquisa, né, esse negócio de do que você postou, o que que tá em alta. Eu não sabia, né, janeiro é conhecido como janeiro branco, assim como novembro azul, Outubro Rosa, né? E tem muito a ver com a questão da saúde mental. Inclusive, né, eu tava lendo até uma. Mas assim, gente, li muito superficialmente, né? Nem sei ao certo a origem, mas até dentro do site mesmo do governo federal, né? No reconhecimento. Então, assim, tá todo mundo meio assim, de certa forma, vulnerável emocionalmente, né? É claro, né? Se a pessoa já tem uma, né, uma predisposição em relação a essa vulnerabilidade mental, que já vem, né? Já há mais tempo, né? De anos atrás, mas de qualquer forma, assim, se acentua, a gente falou muito, né? Se você depois quiser, a gente falou muito sobre a questão do ano novo, como levantar sombras, uma série de coisas, então você está se recuperando. E acontece essas coisas, né? E aí eu também estava vendo
a origem da palavra diplomacia, né? A origem dela é grega, vem de um significado de dobrar, né? Para quem você se dobra? E a gente Nossa, colocou, né? Não, para quem, né? A gente fala muito de soberania, né? Aqui, principalmente a questão política, né? Eu acompanho, né, bastante, acho que até pelo meu, não dá para resetar, né, a maior parte da minha vida profissional foi dentro, né, de um órgão público, então essa diplomacia, a questão de soberania, de hierarquia, ela é muito forte, né, então, refletindo, assim, por uma questão mais profunda de alma, né, a gente tem que pensar, né, para quem, quando a gente é diplomático, né, para quem que a gente está se dobrando, né, e não precisa ser necessariamente uma pessoa, né, mas às vezes a gente se dobra, né, pessoalmente falando, a gente se dobra para nossa culpa, né, para o nosso arrependimento, para raiva, para, né, sei lá, para esse lado intransigente que a gente também tem dentro, né? A gente vê fora, sim. mas a gente também tem. E uma coisa que você falou que é interessante é, pensando nessa questão de se dobrar para dentro, né? O quanto se dobrar para dentro ficou péssimo, mas o quanto essa coisa de você olhar internamente, quando a gente pensa nesse início de ano, que começa já com essas notícias meio caóticas, nossa, invadiu aqui e ali, não sei para você, Lu, mas para mim um pouco me lembra a pandemia, me lembra 2020. Aquela coisa de, sabe, janeiro, dezembro, aí começam as notícias de um surto louco. Aí, ó, de repente tá batendo na porta. O quanto que isso mexe com os nossos também, né? Tem, não sei se é o seu caso. Eu fiquei assim um tempinho, mas passou já também. Vem aquele medo, né? Nossa, como é que vai ser esse ano? Porque a gente tá aqui do lado, vamos combinar, né? Vai E aí comprar o quanto papel que a gente. higiênico, o pessoal vai, Hã? o pessoal vai comprar papel higiênico para não faltar. Vou comprar papel higiênico pra não faltar, é perigoso, gente. Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas o quanto que a gente tem que olhar pra dentro pra entender de onde vem isso, né? De onde vem, por exemplo, esse medo? De onde vem essa sensação de alerta, né? E o quanto que a gente não pode se deixar levar por isso. Se deixar olhar, medir o nosso ano, medir como que a gente vai fazer as nossas metas, simplesmente por isso, por uma atitude, por uma situação que é externa, né? E que o problema talvez não esteja tão lá fora, mas sim no nosso próprio medo, nossa própria sombra. Assim, do que você falou, até pegando um gancho. É, é aquela coisa, né? Sentir medo, sentir qualquer sentimento, né? Que te remeta a algum desconforto, você se descobrir que você é ciumenta, que você é raivosa, que você não dá conta, né? E por aí vai, né? Não vou enumerar aqui porque não é uma sessão de terapia, mas, qualquer sentimento desagradável, a gente tende a, né, a querer tirar da frente, né? Então, assim, né? Essa questão, né? Claro, eu sei que você falou como figura de linguagem mesmo, né? Não se deixar levar, mas a gente é levado, a gente não controla aquilo que tem fora, mas por isso que a importância de você, porque assim, a questão não é você ser mais forte que isso, né? Que, aliás, é a tendência, né? Se a gente for pegar essas guerras, assim, eu vou mostrar que eu sou mais forte que, né, outra nação, outra pessoa, no dia a dia, vamos trazer assim, eu vou mostrar que eu sou mais forte que aquela coleguinha de trabalho, que aquela, né, ou com o meu... A gente até tem casal que se, né, compete entre si, né, para mostrar quem tem razão, quando, na realidade, assim, às vezes você é atravessado por aquilo, né? A diferença não é você ser mais forte ou vencer isso, na realidade, é você lidar com isso. Para você lidar com isso, às vezes você precisa se dobrar, né? E você falou de dobradura, lembrei de origami, né? Falando aqui das coisas japonesas, né? Já que estou fazendo TCC, né? Quando você se dobra, dependendo como você age né? De forma diplomática, né? O origami pode aparecer uma coisa maravilhosa, linda, né? Aliás, o Jung já falava, né? A sombra, ela é um grande tesouro também, né? Até porque como você não dá bola, ela se desenvolve sozinha, né? Você não fica querendo controlar ela, né?
Agora, uma coisa que eu coloco, né, e parece assim, para tirar essa coisa da solução mágica, né, até não, né, não só porque, você tá no janeiro, em janeiro branco, né? E eu assim, aí você quer tomar um remedinho que vai tudo. E assim, gente, tem gente que precisa, a questão não é essa. Mas assim, seja o remédio, seja um planejamento, né? Seja as metas que você colocou, né? Eu vejo muito isso, assim, que nem você pegou o exemplo da pandemia, né? Como que você ficou, né? Mas assim. Mais do que isso, né, é importante, acho que é a primeira coisa, porque tem gente que nem para pra pensar, né? Como o que está sentindo. E às vezes, para não sentir medo, você age com raiva, né? Para se defender, Sim. talvez, né? Uhum. Mas o que é que você faz com isso? Então, assim, indo para uma idade, gente, tá muito. Eu sei que não parece, mas eu sou mais velha que a Yolanda, né? A Curtis está boa, mas eu sou bem mais velha que a Yolanda, enfim, mas aliás, né? Eu tô pensando bem. Mas assim, quando você atinge já uma certa maturidade, né, de uma experiência de vida, né, de você pensar o que que você vai fazer com isso. Porque por exemplo, a pandemia fala assim, primeiro eu e sai correndo, né, e tudo. Claro, vai faltar, mas vai faltar para todo mundo, né? Assim, você age de uma forma tão instintiva, não que você, né, não esteja alheia a isso, por mais que você faça terapia, mas isso é uma coisa que me chama muita atenção, assim, mesmo para quem já tem uma certa idade. Sim. E pegando um gancho no que você falou, é engraçado que muitas vezes nesse início de ano a gente. E eu coloco a gente porque eu me coloco no meio do bolo também, né? Você quer fazer um reset, né? Clicar no botãozinho, fazer aquela mudança, aquela virada, mas esquece de pensar como é que foi no ano anterior. Você falou a questão da pandemia, né? Eu, puxando o gancho que eu tinha colocado, o quanto que muitas pessoas passaram pela pandemia, reconhecem que foi difícil, né? Ficar mais isolado, fazer distanciamento, aquela coisa toda, mas não pararam para olhar o que que esse isolamento te trouxe, né? Porque para a maioria das pessoas foi um momento de olhar a própria vida de um jeito que antes não tinha tempo de ser olhado, né? Muitas pessoas tiveram tempo de ficar sozinhas com a família, sozinhas consigo mesma, perceber o que que estava sentindo, né? Fora, claro, toda a questão da ansiedade, do medo, né, da doença e essa coisa, essa questão toda. Mas o quanto é interessante quando a gente começa um novo projeto, como um novo ano, é olhar também para o que a gente trouxe do passado, né? O que que veio, como é que foi o ano passado, o que que eu trouxe dele, o que que eu não trouxe, para a gente se dobrar. E aí você falou do origami, eu acho uma coisa interessante. O origami, ele é feito, ele é tão bonito e tem toda essa questão, né? Até o Jung realmente falou um pouco sobre essa arte japonesa. O origami, ele é feito com intenção. O se dobrar, quando é feito com intenção, né? Quando a gente se coloca. O Jung fala muito que a história dele é a história de um self que se realizou, né? A história de um si mesmo que teve espaço para se realizar. Quando a gente se coloca. Perdi a palavra. Quando a gente se dobra a algo de forma consciente, sabendo o que a gente está fazendo, o resultado geralmente é outro. É diferente da gente se dobrar sem ter a menor reflexão mesmo sobre o que que a gente está fazendo, né? Isso é muito interessante perceber também. Até por essas questões, igual o pessoal que estocou papel higiênico, né? Gente, menor consciência de, poxa, todo mundo precisa, né? De que adianta ter um mercado dentro de casa? Então, é interessante a gente parar para refletir sobre isso também. Verdade, essa frase do Jung, né, não é ele que se realizou. Ele serviu a algo maior, né? Algo maior, né? Ele fala do inconsciente, né? Então, assim, você
E assim, né, por incrível que pareça, uma pessoa, gente, aqui para desmistificar, uma pessoa que eu não gosto muito de dizer essa palavra, de verdade, a gente até, mas assim, a gente usa até de forma jocosa, né, que coisa feia, né, usar essa palavra, mas é verdade, jocosa, né, que coisa mais velha, meu Deus, tô falando em velho, né, mas assim, de forma Deve ser pejorativa, né, realmente lindo de você, terapeutizada, né, parabéns. é, mas assim, para quem investe em terapia, para quem investe em autoconhecimento, né, sabe que no fundo, essa pessoa que está de bem com ela mesma, ela não fica essa tranquilidade que vem de momentos difíceis, não é porque ela é mais forte, não é nada disso, é justamente essa entrega para um mistério, para coisas que estão inconscientes e ainda você não sabe, mas você vai saber, né? Aliás, por isso vem aquela frase, né? Só sei que nada sei, né? Mas daqui a pouco você vai saber, né? É sobre isso, é você saber que existe algo maior, né? Que seja casualidade, que seja Deus, que seja, né, Buda, seja qualquer crença que você tenha, né? Então, é quando você se coloca nesse estado que assim, eu não sei ainda, eu não dou conta de tudo. E só que assim, é uma posição desconfortável. Não, você não vai ficar Sim, assim para sempre. Mas é você saber da sua pequenez, mas também da importância que você tem dentro de um todo, eu acho que é, é o que faz a diferença, né? E assim, colocando, né? E assim, é uma coisa que me espanta, né? E para quem tá aqui, acho que o pessoal deve ter percebido nas redes sociais, né? Ah, eu também, assim, né? Também nesse sentido. Porque é tanta coisa na internet. E assim, é um saco, né? Assim, olha, você vai resolver esse problema em 2 minutos, em 5, né? Faça alguma prática que eu não vou nem falar, porque vale a 20 sessões. Gente, você tá com pressa pra quê? Né? E se você vai com muita pressa, você perde profundidade, né? Água parada, realmente, se fica muito tempo, ela, dá mosquito, mas é só quando a água está parada que você alcança uma profundidade, né? Você não refletir sobre certos momentos da sua vida e como isso te atravessa, né? Você acaba prejudicando você mesmo e o outro, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Todo mundo fica procurando uma fórmula mágica, né? E assim, mesmo eu e a gente sabe, o público que tá aqui é o público que tem paciência de ouvir e fala assim, não, ah, não, eu não gostei, tchau. Né? Você faz isso com as pessoas? Você faz isso às vezes com você mesma. Ah, eu não gostei de mim hoje, aí joga no lixo, né? E assim, é como se você também fosse para a batalha da vida, né? Igual você falou, dar um reset, né? É de você não ter gratidão por você mesma, né? No fundo, você vai para a vida incompleta. sim. Porque era E você, né? É como se você não quisesse ser você. Como pode dar certo uma coisa dessa, Yolanda? Fala para mim. primeiro que não tem como. E você falou uma coisa que é verdade. Às vezes no primeiro erro, né? Porque a gente comete erros, tá? Isso é inerente ao ser humano. No primeiro tropeço, a pessoa já joga fora tudo que ela fez, né? Às vezes está tentando seja um emprego, um curso, aprender um novo idioma, qualquer coisa que dependa um pouco do esforço, mas também é com o tempo que a pessoa vai conseguir ter uma habilidade naquilo ali. No primeiro erro, ela já joga fora, né? Ah, não sirvo para isso, pronto, acabou, tchau. Porque não tem essa capacidade, igual você falou. É importante a água parada também, né? Só na água parada que a gente consegue ver o fundo. Não tem como numa cachoeira a gente olhar pro leito do rio, pro leito daquele. Não tem como, gente, impossível. E Hum. o quanto é importante a gente ter essa firmeza interior, né? Firmeza, né? Firmeza, né? Essa coisa mais profunda mesmo, que traz um sentimento de você ter onde se segurar, Mas né? estrutura, eu diria estrutura, hein? Sim, é estrutura, estruturante. É o ego estruturante, colocando em linguagem junguiana, né? Que é essa capacidade nossa de olhar para a adversidade e seguir. Não cair no primeiro tropeço, mas também não ser só uma folha ao vento, né? Ter um bambu. O bambu é maravilhoso para ser exemplo, olha só. A gente tem que ser como um bambu, flexível. Mas não quebrar. Pronto.
É maravilhoso, bambu. Sim, mas é uma ditadura que fica. Você só pode ser bom, só pode ser jovem, só pode ser lindo, só pode ser isso, né? Sim. E a academia não é mais para você cuidar da sua saúde, não, é para você estar massificado, né? Porque todo mundo. Uhum. Aliás, né? Essa coisa de como você se adapta para você se relacionar fora, quando essa adaptação ela é excessiva, você só imita, né? E aí você olha, né, na internet, ah, o seu diferencial. Como é que você vai achar o seu diferencial se você não sabe quem você é? Se você não abraça, inclusive, os seus defeitos, né? É você, né? E assim, da mesma forma que você não é só a linda, né? E da mesma forma que você não é só a feia, você não é só isso, você é tudo isso, né? E é isso que faz você diferente, né? E assim, outra coisa, né, também, essa questão da diversidade, né? E aí eu acho que vale essa diplomacia para diversidade, mesmo que a pessoa fale alguma coisa que, nossa, assim, no final de ano, final de ano você encontra a família, você vê fake news, você fala assim, meu Deus, que bobagem, que bobagem. Não, assim, isso julga, né? A gente julga. Não tem como, a gente Julga. julga. Claro que julga e fala assim, misericórdia. Aquela tia do WhatsApp que você olha e fala Também, assim: Meu exatamente. Senhor, meu Deus. É, rolar com as coisas da Havaiana, enfim, que seja, que seja. Que seja. Mas assim, será que realmente, assim, pode não fazer sentido, talvez, tanto no coletivo, mas para aquela pessoa faz sentido, né? E a gente se colocar, nossa, e por que que faz sentido para ela? Vamos descobrir, né? O que que tem de interessante nessa pessoa, né? É sobre isso, né? Então, às vezes a gente dá um passo para trás, né? E vê que a gente também não é a dona da razão, até porque tudo que você enxerga, né? Mesmo eu, gente, aqui, a gente tá aqui junto, mas a forma como eu vejo a Yolanda é a minha forma. Talvez ela não seja nada disso que eu estou. Não sei se ela me enganou bem. Se ela me enganou, não, brincadeira. Mas, gente, é verdade, qualquer opinião que eu fale sobre ela ou ela sobre mim tem muito mais a ver com ela, porque a visão que eu tenho dela, né? O que ela é de verdade, eu não sei, porque ela é outra pessoa, né? Ela não, né? Ela não Não sou tem eu não como. sou ela, exatamente. Né? Então, eu acho que é sobre isso, e essa diplomacia. Então, essa diversidade, que muitas vezes é difícil de você engolir certas fake news. Pode ser fake news aqui no coletivo, mas para a pessoa é verdade. Por que que é? O que será que está por trás, né? Quando você realmente abraça essa diversidade com certo e errado, bem e mal, né? Você sai desse julgamento, é onde realmente começa a vida nova. Aonde começa a vida nova, Sim. por incrível que pareça, né? Porque você vai sustentando esse desconfortável, né? E aí é bem aquela sensação, a vida nova, muito é aquela coisa onde, né, até essas vertentes mais espíritas, né, assim, né, espiritualistas, né, na realidade, falam, você faz parte do todo. Que você vai encontrar um pouquinho do seu em cada pessoa, assim, pelo menos é a minha percepção. Sim. Posso mudar a opinião, é isso. Sim, eu acho que até, assim, uma parte disso é o que, e você estava falando isso agora, só que sem falar a palavra, é a projeção do Jung, né? É essa coisa de você olhar para outra pessoa e enxergar nela uma parte sua. A opinião que eu tenho da Lu também é uma parte minha. Pode ser que a Lu tenha me enganado a vida inteira, mas é uma parte minha que eu vejo nela, né? E da mesma forma, o nosso olhar para o mundo. Então, quando a gente pensa nessas notícias, né, de guerra, de invasão, de pandemia, de doença ou de coisas boas também, né, gente? Cientistas do Brasil aí fazendo maravilhas. Não sei se você viu, Lu, quatro paraplégicos já que estão voltando a andar. Brasil. Então, assim, quando esse olhar que você tem para as coisas de fora é um olhar que ele é só seu. Né? Até no Kai Baileon tem uma. O Kai Baileon, gente, ele é um livro muito legalzinho, fala sobre leis herméticas, como se fossem leis da natureza, leis da existência, né? É um livro mais espiritualista, mas ele é muito legal para reflexão mesmo, né? Para filosofia.
Tem uma coisa chamada lei da correspondência. A forma como você vê o lado de fora, o macro, ele precisa primeiro existir no micro, né? No microcosmos, dentro de você. Então, muitas vezes, é fácil. Quem não tem um parente, Lu, tenho certeza que você tem. Eu sei que você tem. Aquela pessoa que, assim, muito amargurada com a vida é horrível, né? Porque já sofreu muito, porque não aceitou bem as coisas que aconteceram, né? E aí tudo na vida é horrível. O filtro dela é cinza, né? Não tem nada acontecendo de bom no mundo. Tudo é ruim, tudo vai acabar, é tudo desesperançoso. Da mesma forma também que o, quando a gente tá apaixonado, a gente vê tudo o quê? Cor-de-rosa, né? Tudo bonito, lindo, maravilhoso, floreado. É, essa questão do se terapeutizar que a gente fala, essa coisa do autoconhecimento, de você ter uma inclinação para olhar para dentro de si mesmo, é importante até para você não cair 100% nesse viés. Claro que a gente cai de vez em quando, né, gente? Mas o conseguir olhar para isso, acho que isso é muito importante. Ter essa disponibilidade para ser diplomático consigo mesmo, né? Até que ponto que eu estou inventando uma história sobre o mundo, até que ponto que realmente está acontecendo ou não. Isso é interessante perceber. O nosso olhar sempre é enviesado, né? Eu só discordo de uma coisa que você falou. O Caibalion Hum. não é legalzinho. Ele é muito mais que. Bom, assim, a gente fala. Vamos lá, Lu. Eu tô falando legalzinho aqui, que é para não criar também expectativa. A pessoa às vezes leu, achou horrível, fazer o quê, né? Acontece, gente. Que Eu bosta. também acho maravilhoso. Livro muito bom, muito bom. Mas. Sim, é um livro muito profundo, aliás, ele faz parte também, né, dentro da obra do Jung, são leis que são leis herméticas, né, bem antigas, assim, então, de cunho filosófico, assim, só para quem não conhece, mas tá à venda, pode procurar aí que tá aí, não que a gente não tá ganhando nada com isso, né, enfim. Mas o que você Não, falou não. é verdade, a gente sempre tem um olhar enviesado, sempre é a nossa visão, né, então, assim, eu lembro no começo, quando eu comecei a atender, ai, tô apaixonada, né? Só olhava assim, assim, você está apaixonada por você, por uma parte sua, você está, né? No fundo, você se apaixona pela pessoa, mas você se apaixona por você, por uma parte sua, porque é uma visão, né? E da mesma forma, né? Você vai muitas vezes ver esse reflexo do espelho de uma forma que você, né? Coisas que você não vai gostar nas outras pessoas, mas que na realidade está refletindo sobre você, né? Haja vista, né? Que a madraça da Branca de Neve tem vontade de tacar o vidro na parede, né? Quando fala que ela não é mais né, tão bonita, né? Então tem, assim, tem toda essa simbologia, né? E assim, acho que para finalizar, assim, da minha parte, eu colocaria muito, né? E eu gostei muito desse tema, né? Da diplomacia da alma que a gente discutiu junto, porque a alma é a totalidade, é esse inconsciente que a Yo falou da frase do Jung, é o inconsciente que se realizou. Então, quando você se dobra a essa totalidade, né, a esse todo, né, que é uma coisa que sempre vai ser desconhecida, sempre vai ser uma coisa nova, assim, você sempre vai perceber que vai ser bom para o coletivo, mas também vai ser bom para você, né? Não que seja assim, assim, colocar na caixinha, assim, sabe, de classificar. Mas muitas vezes, né, nesse processo de você olhar para você, você vai perceber que muitas das coisas que você perdeu e abriu mão, na realidade, depois de um tempo, você vai perceber que você não perdeu nada. Nada de realmente importante que seja, assim, da sua essência. Mas não que tudo isso não seja alma, né? Então, assim, é o paradoxo, né? Mas é sobre isso. Eu tava estudando até para a prova da pós-graduação que a gente faz, e tem uma parte ali que eu achei muito interessante e é muito verdade. Quando a gente começa esse processo de olhar para dentro, né, de olhar para si mesma, o quanto que a gente se torna mais egoísta, porque a gente começa a colocar algumas coisas que antes a gente não prestava atenção na gente, a gente começa a colocar como prioridade, mas conforme a gente vai passando o tempo, a gente vê que esse
Esse olhar um pouco mais centrado em si mesmo, em algum momento ele começa a se voltar ao todo, né? Você tá olhando para si até o ponto em que você olha e percebe que você precisa ajudar, ou você começa a ter esse sentimento de querer ajudar o outro, querer ajudar o todo, porque você faz parte dele, né? Você não é desconectado do restante do mundo. É muito legal perceber isso. Não, é verdade. E, gente, não é que some esse lado egoísta. Esse lado egoísta ele se tornou Continua. amor próprio. Onde sai o amor próprio? A Yolanda não vai me dar. Nem meu esposo. Não tem como. Não tem, nem mamãe, nem papai. Não, porque nem meus pais estão aqui, mas assim, não é ninguém, é você mesmo. Então, assim, amor próprio, autoestima, né? Mas tem essa coisa Cuidado. de você devolver para o coletivo. Então, assim, ao longo da vida, né? Se você não para pensar, né? Ao invés de, né, se você continua repetindo o que que a vida traz para mim, mas você não muda, né? Eu acho que eu falei num dos episódios, né? Do que, ao que a vida agora espera de mim. É, assim, não que tenha alguma coisa errada, né? Mas há um ponto para se refletir, né? Porque a gente sempre pode contribuir, acho que nesse sentido. Com a alma do mundo também, né? Sim. Acho que é E isso. é isso, gente. Eu acho que fechamos, né? É isso. Gente, se vocês gostaram, comentem aqui, né? Se vocês querem que a gente traga outros temas que também são importantes, né? A gente procura no Google Trends, isso é verdade. Mas a gente A gente também olha o jornal. exatamente, mas assim, para as pessoas que escutam, né, às vezes, né, que a gente atende, né, a gente também acaba se baseando nisso. Mas se você, né, não conhece a gente de tão perto, né, o convite está aqui, as portas estão abertas, né, participe, né, a intenção desse podcast é para isso, tá bom? E eu adorei, muito obrigada. Começamos o ano Eu com as adorei. reflexões, hein? É de alma. Sim, amei, amei. Tchau. Gente, muito obrigada. Feliz ano novo a todos, né? Repetindo do início. E beijos. Até mais. Vamos que esse ano é só o começo, né? É isso. Isso aí. Primeiro podcast do ano. É verdade. Beijo, tchau, até a próxima, gente. Tchauzinho, gente. Tchau, Lu.